podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, pessoal! Começando mais um Sapa Justa. Eu venho nesse começo de ano com um solo, mas já vou dar spoiler que eu tenho agendado episódios com temas e participantes incríveis. Eu tô mega animada e eu acho que eu vou chamar essa de terceira temporada do Sapa Justa. Vai ser incrível. E voltando aqui para me apresentar, eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. E aqui o que eu venho falar hoje são temas costurados, mas vamos lá. Uma coisa que eu amo é ver reality show ruim. Quem me conhece sabe dessa peculiaridade sobre mim. Eu acho que às vezes eu tô tão cansada que eu não consigo ver nada muito elaborado. Eu gosto sim de ver filmes, séries, documentários. Às vezes eu fico obcecada com um tema, eu preciso saber tudo sobre aquele tema. Eu sou muito de fazer isso. Mas eu acho que eu às vezes chego num ponto na minha cabeça que eu não tô conseguindo absorver e preciso ver alguma coisa que eu acho que seja talvez fútil para desopilar. Confesso que eu também acho que eu vejo esses reality shows que são ruins de uma forma cômica, talvez um pouco sádica, eu não sei. Essa semana eu acabei de ver a segunda temporada de Casamento às Cegas Brasil. E socorro, né, gente? Eu acho que os homens dessa temporada não são tão péssimos quanto os da primeira, porque da primeira temporada, assim, é o chorume do chorume, na versão brasileira. Mas não salva muita coisa não, sabe? Tem que ter muito estômago pra aceitar isso. Eu fico muito sentida pelas minhas amigas héteros. Mas, como eu falei no começo, eu vejo tudo de uma forma meio cômica. Eu acho que eu fico achando tudo muito absurdo e começo a achar engraçado, de tão sem noção que eu acho que é aquelas pessoas naquele reality show. Claro que tirando as partes que eu acho que são meio bem babacas, que passam o nível de ser só uma sandice, uma coisa meio louca. Quem não assistiu, por exemplo, essa segunda temporada, é bom avisar que tem gatilhos de gordofobia e várias coisas cis maluquices lá que o povo inventa. Tirando essas partes extremas, que aí às vezes até me faz mal, eu faço, por que eu tô vendo isso, gente? As outras coisas eu fico achando mesmo engraçado. Talvez eu use como um laboratório para analisar a heterossexualidade na sua forma mais tóxica. Esse reality show são o suco disso, é só isso que tem praticamente. É heterossexualidade e coisas que não fazem sentido, muito do meu ponto de vista, claro. Assim, eu não entendo como alguém quer casar por casar. Claro que a sociedade te ensina isso, somos socializadas para isso, e beleza, muita gente tem um sonho de casar. Mas quando eu começo a pensar, eu falo assim, você não teria que ter o sonho de casar com uma pessoa específica, aquela pessoa que você gosta? Não teria que conhecer essa pessoa e querer sonhar com ela? O programa, para mim, inverte isso. Muito que eles defendem ali é, tipo, você conhecer além das aparências. Mas eu fico muito focada na parte que é casar sem conhecer a pessoa direito. Enfim, sou sapatão, né? Quem sou eu para dizer as pessoas que casam imediatamente? Claro que eu nunca fiz isso, mas enfim. Outra história, outro tipo de conversa. Eu também fiquei refletindo se... Será que eu sou mais empática com LGBTs do que com heterocis? Porque eu fico rindo dessas pessoas, tirando coisas que são abusivas, né? Mas a dinâmica é meio doida, eu fico achando bem engraçado. Mas essa dúvida, ela se vai quando eu vejo um gay ou uma lésbica reproduzindo essa toxicidade exatamente da mesma forma. Talvez eu seja ou esteja menos empática com esse tipo de dinâmica. Mas o reality show que eu queria falar aqui não é Casamento às Cegas. É um reality show que não recebe tanta atenção quanto Casamento às Cegas e não tem a versão ainda brasileira. Ele chama Amor, Confiança, ou em português, Amor, Verdade ou Consequência. Eu gosto que o nome Amor, Confiança em espanhol é muito bom, porque remete que é confiança, mas também confiança de confiar, mas também confiança de pagamento mesmo. E tudo faz sentido quando você vê a dinâmica do reality show. Eu vou tentar explicar aqui mais ou menos. O programa é apresentado por Mónica Najarro, uma cantora de música pop e atriz na Espanha. Eu não conhecia, mas eu acho que na Espanha ela é bem famosa. E, gente, o sobrenome talvez eu fale tudo errado, porque Tú sabes que mi español está muy ratatá. eu acho a apresentadora uma peça muito importante nesse programa. Eu acho que é o que dá grandes momentos desse espetáculo, porque ela taca fogo no parquinho a todo momento que é possível. E eu vou focar aqui na segunda temporada, que é bem melhor que a primeira. Eu vi as duas, mas a segunda temporada é muito mais interessante que a primeira. Na segunda temporada, a gente tem Irene e o Azier, Vicky e Ima, o Javier e a Maria, o Miguel e o Alejandro, a Sara e o Guilherme, o Antônio e a Lucia. São 6 casais que vão levar ao limite a confiança de suas relações. E você vai me perguntar, mas como?
Os casais, eles vão para um estilo de férias com o ex, só que sem ex, em casas separadas. No maior estilo teste de fidelidade do João Kleber. E a todo momento eles são postos à prova. A fidelidade deles, a confiança deles, ao extremo. Na casa que cada um tá, os casais separados, né? Aparecem pessoas para ficar lá com eles. Pessoas que, em tese, são atraentes, ou o tipo da pessoa, ou aparecem os ex que tem coisa mal resolvida, ou que seu parceiro tem ciúme, seu parceiro tem ciúme. Vai ou uma amiga que sua namorada tem muito ciúme, ou só pessoas padrões mesmo. E aí você acha que para por aí? Não, 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 não. O casal tem que responder, as pessoas separadas, né? Elas têm que responder perguntas íntimas sobre a vida amorosa, relações das pessoas, sobre coisas que fizeram no passado, no presente, ou que ainda fazem. Ou tipo assim, você já pensou em fazer isso? Ou você já deixou de fazer isso? São coisas que eu acho que até são muito abstratas de certas vezes. E para garantir que os participantes só falem a verdade, eles usam o iDetect, que é uma espécie de polígrafo de detecção de mentiras. As mentiras e as verdades. Eu vou até ler a sinopse que está na Netflix assim. 6 casais se submetem ao detector de mentiras. Nesse reality show, onde as mentiras custam caro, mas a verdade e a confiança valem grandes prêmios em dinheiro. E eu falei que a Mônica, a apresentadora, é importante, né? Pois eu amo que ela garante o tempo todo que o método de detectar mentiras, o iDetect, é infalível. Ela chega até a brigar com alguns participantes que falam que o detector de mentira errou. Ela fala, não vai pôr em dúvida que o meu programa, esse detector de mentira, é infalível. Gente, eu acho muito engraçado. Imagina se tivesse realmente um método de detectar mentiras que fosse infalível e o povo resolvesse usar só para um reality show qualquer aí sobre relacionamentos. Na minha opinião, e eu consegui perceber isso mais na segunda temporada, eu acho que eles fazem um misto que é desse detector de mentira, que avalia essas coisas que coaches falam aí, de o olho da pessoa é para tal lado, sei lá, não sei se isso é verdade, mas eu sei que isso não é 100% verdade. Nota da editora. A inteligência artificial se baseia em linguagem corporal, que não é uma ciência como certo youtuber branco cis hétero divulga. A linguagem corporal é algo que pode ter uma abordagem científica e seus resultados podem ser bem incertos, pois nossa comunicação não verbal tem muita origem cultural. Muitas pessoas e tecnologias usam somente a parte biológica da linguagem corporal para identificar microexpressões de mentira, raiva, nojo, felicidade, etc. Isso faz que o índice de erro seja elevado. E misturam isso com uma investigação pesada da vida pessoal das pessoas. Chegam a conversar com eles, stalkear nas redes sociais, e aí eles falam que é infalível. Para mim, é uma loucura total. Tirando a sandice, que é a proposta desse programa, o que faz para mim ficar tudo engraçado, que eu vou falar que eu acho engraçado, é que eu passo a metade do programa julgando as pessoas. Julgando não, analisando os participantes. Aí eu fico assim, essa pessoa claramente quer um relacionamento não monogâmico. O que ela tá fazendo aí falando que quer viver essa monogamia? Tá óbvio que ela quer ser não monogâmica e não tá sabendo pedir, não tá sabendo conversar. Aí o outro fala assim, gente, essa pessoa tem 20 anos, vai viver, por que você tá fazendo isso com sua vida nesse programa? Vai de férias com esse, tá fazendo mais sentido com o seu personagem. Essa pessoa claramente quer ter o controle de tudo, essa nem gosta do namorado. E eu acho que tem umas pessoas que são realmente maldosas, assim. Eu fico assim, cara, essa atitude não é nem matura, isso é ruindade, o que essa pessoa tá fazendo aqui nesse programa, pelo amor de Deus. Gente, eu acho bom pontuar que eu não sou psicóloga nem nada, não tenho formação, não estudei reality show, são só eu dividindo meus pensamentos, mas eu juro que eu vou fazer uma conexão e tentar com vocês fazer algum sentido sobre o que eu tô falando. E eu queria chegar e falar também, porque nessa segunda temporada tem 2 casais LGBTs. 2 casais LGB, na verdade. Tem um casal gay, que é composto de um louro e um moreno. O louro, ele acabou de sair do armário, pelo que eu entendi da história. E já na primeira passagem dele do detector de mentiras, já conta que ele trai, que ele vai na cidade dele, volta pra cidade dele e trai um namorado horrores. É interessante que a justificativa que ele dá, ele fala assim, é porque eu tava no armário antes. E eu não entendi muito como é que o moreno aceita isso. Porque assim, cara, que desculpa é essa? Meu filho, vai viver a sua puberdade homossexual na paz. Mas seja honesto. Não tem que ficar enganando o outro, prometendo uma fidelidade que não é do seu interesse. Sim, bicha, me respeite, assume seus B.O.s.
Eu fiquei, assim, torcendo pro Moreno sair desse deslumbre que ele tá com esse cara. Enfim, não é nesse casal ainda que eu quero focar. Vamos chegar lá. Eu aqui, né, uma sapatão, quero focar no casal das mulheres sáficas lá. A sapabis da temporada. Vicky e Ima. Eu acho que é assim que fala, mas vocês já entenderam que espanhol não é meu forte. A Ima, que é a morena, vocês estão vendo aqui que eu vou dividir as pessoas por cor de cabelo, porque é assim que tá na minha memória. No começo, ela já cai no detector de mentira. Perguntou se ela traiu em tal época. Eles, às vezes fazem umas perguntas bem específicas que eu acho que é a própria pessoa que se relaciona que manda essa pergunta. E aí, ela pergunta se ela traiu, ela fala que não. E o detector de mentira fala, mentira. E aí, meu filho, o negócio começa a ficar tenso. Ela nega, irritando a apresentadora, porque a apresentadora já falou que é um método infalível. E a Vicky, que é a loura, namorada dela, fica toda desestabilizada lá, meio chateada. Mas ela desconfia na namorada e acredita que ela não traiu. E entra lá, desculpa que ela tava dando um tempo, alguma coisa assim, meio Ross Geller, mas enfim. Quando a galera é separada para passar nesse teste de fidelidade, lá na outra casa, chega uma ex da Ima, que é a que traiu já, que já caiu no detector de mentira falando que traiu. E aparentemente, essa ex da Ima é uma das pessoas que ela traiu com a Vicky. Só que assim, é bom pontuar que o programa ele é bem manipulado nas questões de edição. Mostra um trechinho e você fica assim, será que tá acontecendo alguma coisa ou outra? Mas tem algumas falas das pessoas que eu acho assim, bem pesadas. Tem uma hora que essa Ima chega falando que a ex é como se fosse um lar pra ela. Já fiquei assim, uai gente, o que é isso? Isso aqui talvez seja pior do que ela ver um beijo lá no teste de fidelidade pra namorada. Eu acho bem forte, sabe? Mas mesmo assim, mesmo desconfiada, a Vicky fica chateada com essas coisas, mas você vê que ela ainda tem muita confiança na Ima, apesar dessas revelações e tal. Passa um tempo, acaba que essa Ima nem chega a ficar com a ex dela, só fala essas coisas meio dúbias, que eu não entendi muito bem. Ela começa a dar em cima de um cara lá. E como eu disse, o programa é ardiloso. As pessoas estão em casas separadas, chega a apresentadora lá e mostra só um trechinho pra pessoa ficar na dúvida se a sua parceira, se sua namorada, se seu namorado tá fazendo alguma coisa. E aí fala assim, isso é só uma degustação. Você quer ver a versão premium? Se a pessoa quiser ver a versão premium, ela tem que pagar um dinheiro lá, que é debitado do valor total do prêmio do reality show. E aí a Vicky já tá irritadíssima com esse tanto de pequenas verdades, pequenas mentiras, trechos, revelação do detector de mentira e tudo. Já tá ficando estressada. Mas chega uma pergunta específica no detector de mentiras, se a Ima lá já traiu a Vicky com um homem. E aí, menina, essa é a pergunta que eu acho que fica marcada na cabeça da Vicky. Que antes dela ver a resposta da Ima, ela já fala, não, a minha namorada não gosta de homem, começa a falar sobre isso e tal. E algum tipo de defesa antes de ouvir a própria resposta. Vale ressaltar que não tem esse tipo de pergunta pro casal gay. Ele não faz pergunta tipo, você já me traiu com alguma mulher? Não passa por isso. Mas, no casal de sáficas, faz a pergunta especificamente se já traiu com um homem. E eu fico me perguntando, por que tem esse recorte? Se as duas são bis, são sáficas e prezam pela fidelidade, essa pergunta deveria fazer diferença? A resposta da Ima lá, que já botou todos os cornos na Vicky, é que ela tinha traído sim com o homem. Isso claramente afeta a Vicky, que já tá com uma lista enorme de traições. Ela fica muito mais puta, talvez pelo acúmulo, mas eu acho que por essa resposta em específico. Porque depois dessa resposta, ela muda totalmente de atitude. Ela passa a contar pra casa e pra câmeras, naquele estilo documentário de reality show, que antes da Ima ela só pegava homem, que na verdade ela acha que ela gosta de homem mesmo, e passa a dar em cima de um cara lá na casa. Que assim, eu posso estar errada, se vocês assistirem me falam a versão de vocês, mas pra mim não me convence muito que ela tá afim desse cara. Parece muito uma projeção. E eu falo isso tudo por quê? Porque eu acho importante a gente entender a origem das nossas inseguranças e como isso acaba levando a gente a ter certas atitudes. E eu faço sempre que possível aqui no podcast o minha culpa. Porque eu já senti, sim, esse sentimento de que ser traída com um homem seria muito pior. Vou falar que nunca senti isso? Seria mentira, eu já senti sim. Mas a gente precisa nomear o que as coisas são. Se as duas ali são bis, e pra Vicky isso é pior ser com um homem, eu acho que é sim uma bifobia internalizada. Até a Ima, que quando ela vê a Vicky estando em cima de outro cara, ela fica, não importa se é homem ou mulher, eu sinto que eu só quero que ela me respeite, seja fiel a mim, algo do tipo. Mas na minha leitura, pra Vicky importa que a Ima tá dando em cima e que tenha traído ela com o homem.
Quando eu senti isso, eu acho que tinha também uma lesbofobia internalizada comigo. Imagina uma sociedade inteira dizendo pra você o tempo todo, a todo instante, que é impossível não gostar de homem. Afinal, a gente vive uma sociedade a atuar, a agradar homem. Praticamente todas as mulheres são socializadas para servir, para gostar de homem. É isso que a gente vive. A sociedade é estruturalmente feita dessa forma. Quando eu vejo uma mulher que eu amo me traindo com um homem, parece uma traição maior, porque parece que é uma confirmação disso que a sociedade tenta o tempo todo dizer que eu deveria ser, que não existe a possibilidade de eu não me atrair por homem. Como que não? Todo mundo gosta de homem, é impossível. Um ser tão incrível, tão higiênico. Homem cis, né, gente? Sempre bom fazer o recorte, porque ele é necessário. Mas hoje em dia eu consigo ver que é muita coisa envolvida nesse sentimento. Porque vem tudo de um machismo, vem de uma baixa autoestima e vem de uma baixa identidade LGBT mesmo. Porque quanto mais eu me entendo, de certa forma, menos essas coisas te atingem. Mais você vai tendo certeza do que é seu. E quando eu vejo a Vicky ali, que se sente atacada, e não sem motivos, né? Porque a namorada dela não cumpre o combinado monogâmico que ela tem. Eu vejo algumas atitudes minhas do passado. Mas quando o que outro faz dita o que a gente reage, como a gente se comporta, eu acho que é complicado, né? Eu vejo muitas lésbicas sendo bifóbicas. Eu já fui bifóbica, por mais que eu achasse que eu não era. Hoje, vendo em retrospecto, eu consigo ver os meus pensamentos, às vezes até mais meus pensamentos do que atitudes, mas algumas atitudes também. Eu já namorei uma mulher bi, mais de uma mulher bi, mas assim, já namorei uma mulher bi que era abusiva nas falas dela comigo, e isso piorava muito a minha já existente insegurança. Ela falava coisas do tipo, não me imagino com uma mulher pro resto da vida. Eu não aceito chorar por homem, imagina chorar por uma mulher. Várias outras micros, macros, de diversos tamanhos, que hoje eu entendo que eram agressões. E eu sentia como um ataque. Eu acho que tinha muitas vezes ela queria me atacar, que tinha uma dinâmica de disputa ali, que não fazia muito sentido, mas existia. Outras vezes eu acho que eram só pensamentos dela, tentando elaborar, tentando se proteger. Mas o fato é que o problema era ela ser bi? Pra mim, claramente, hoje eu consigo ver que não. Ela tinha suas próprias inseguranças, sua própria batalha de aceitação. E uma forma horrível que ela arrumou de lidar era jogando isso de forma agressiva em mim. Mas porque eu passei por isso ou por outras situações, é certo eu pegar essa experiência minha ou mais de uma experiência assim e definir todas as pessoas da letra B, definir todas as pessoas bissexuais, como se a atitude dela representasse todas as pessoas bissexuais? Falando dessa forma, não faz o menor sentido na minha cabeça, né? Mas muitas das vezes, esse é o tipo de coisa que a gente faz. Se eu assistisse esse programa com os meus 20 e poucos anos, nessa fase que eu não tinha entendimento de muitas coisas, apesar de querer respeitar as pessoas, eu não tinha entendimento de muitas coisas, eu ia ficar com muita raiva. Provavelmente das duas, mas muita raiva ali da Ima. Eu ia ficar puta que ela traiu. Ia ficar muito mais puta ainda porque ela traiu com o homem. Essa é a verdade, era assim que eu ia me sentir. Mas eu tenho a clareza que hoje eu absorvo isso de uma forma diferente. Eu vejo a Vicky dando em cima de um homem para dar o troco na namorada, de certa forma. Foi assim que eu entendi. E penso que quanto mais a gente faz esse tipo de coisa na vida, mais a gente vai perdendo o nosso senso de si. Porque a gente está reagindo, a gente está sendo reativa sobre as coisas e da forma errada. Talvez a reação dela seria, cara, essa relação não faz bem. Mas é difícil chegar nesse ponto. A reação dela ela fez uma coisa que eu não gostei, eu preciso dar o troco na mesma moeda. E mesmo que a Vicky ali goste de homem, eu não tô presumindo a sexualidade de ninguém, porque elas mesmas não explicam muito bem isso. Não faz diferença nesse ponto que a gente tá falando aqui. Eu vendo o programa, a motivação dela pra mim não parece ser atração, desejo, ter clicado com o cara, achar ele interessante. Parece ser uma motivação de vingança. E eu falo isso, mais uma vez, me espelhando. Eu já cheguei a ficar com o homem depois que terminei só pra ver se isso ia afetar de alguma forma com a minha ex. Hoje eu tenho claro isso. Talvez as pessoas ao meu redor também tivessem claro isso, mas eu achava que era assim, uma outra história. Hoje eu penso que esse tipo de atitude minha é uma doideira maior do que esse plot do reality show, sabe? A minha insegurança acabava me afastando muito do que eu queria, do que eu sentia. Eu vivia em batalhas, brigando com as pessoas,
achando que eu tinha que estar nessa disputa, que, então se é assim, vai ser desse jeito. Eu brigava, eu ficava nessas batalhas que só eu perdia. Se bobeasse, sobrava pra alguém, como se esse fosse algum tipo de glória. E eu falo isso com a clareza de hoje que eu não tinha na época. Eu não entendia isso, eu não falava, vou pra briga, vou fazer vingança. Eu ia tendo essas reações. Eu tava no modo só reagindo, e não pensando muito sobre mim. Não pensando muito sobre o que eu queria, sobre o que eu sentia. Ao ponto de ficar com uma pessoa que eu não sentia atração. Numa forma de um joguete, de uma vingança. E que, eu tava nem aí pra isso, gente. Claramente não, já tinha terminado. Tava eu vivendo nessa viagem eterna. Uma loucura que eu criei, a minha própria realidade. Eu falo isso tudo pra gente refletir mesmo. Imagino que alguém possa ter passado por isso, ou nunca passaram, já nasceram maduros e não se perderam tanto quanto eu, ou não concordam com o que eu falei aqui. Queria terminar fazendo 2 convites. Primeiro é assim, se você já se viu diante de pensamentos bifóbicos ou atitudes bifóbicas, você já tentou esmiuçar, destravar, destrinchar de onde que vem isso? Sei lá, pensa numa atitude, num pensamento que você já teve, numa mulher do Tinder que você pulou porque era bi, ou qualquer coisa do tipo. Será que isso não vem de um machismo, né? De toda uma sociedade que é centrada em homem cis, que é falocêntrica, que é lesbofóbica, que é LGBTfóbica. E pode vir também de uma falta de compreensão muito forte de si. Porque eu tenho que buscar entender a minha sexualidade, não a do outro. Não tem que saber por que fulana acha atraente um bigodinho. Não me interessa. Eu tenho que saber sobre a minha atração. Eu não posso, às vezes, também me colocar em situações por conta das ações de outras pessoas. E hoje eu percebo que, apesar de talvez ter prejudicado só a mim mesma, ficando com homens por vingança, ou me sentindo extremamente atacada quando eu era traída com um homem especificamente, eu vejo, cara, por quê? Que isso vem do, achar que o que a sociedade tá falando é certo e a sociedade tá completamente errada. Completamente errada. Por isso que eu acho tão importante para as mulheres lésbicas o entendimento de si mesma, trabalhar a nossa segurança, nos libertar dessa invisibilidade que a sociedade coloca, nos ver, nos ouvir. Também não acho que esse questionamento seja só para mulheres lésbicas, não, porque, por incrível que pareça, eu já vi mulheres bis com resistência para se relacionar com mulheres bis. Acredito. Por mais absurdo, eu não tô inventando. E eu nem vou entrar no mérito de homens cis gays, que pra mim são de longe os mais bisfóbicos das letras. Eles não estão nem conversando sobre isso, eles nem pautam isso. Eles é só centrados lá neles mesmos, muitas das vezes. Nem todos, nem todo gay, mas a maioria, né? Vamos ser sinceros. E o segundo convite, falei que eram 2 convites, que talvez esse seja mais específico para as pessoas bis, é que volta e meia, eu falo que eu sou lésbica, uma das primeiras reações ou interações das pessoas, às vezes, é vir falar sobre a bifobia de lésbicas. E eu sei que existe, tanto que eu tô falando sobre isso no episódio. Só que também não estaria generalizando as experiências individuais delas toda uma letra? Não seria interessante buscar outro tipo de relações, outro tipo de abordagem, porque claramente não são todas as lésbicas que são bifóbicas. Isso eu tenho certeza. A gente pode passar por momentos de aceitação e ser bifóbica, LGBTfóbico, homofóbico. Nós LGBTs estamos sujeitos a isso, porque a gente é criado numa sociedade e a gente vive numa sociedade que é LGBTfóbica. E ponto. O que a gente tem que fazer para parar de perpetuar preconceitos é ser ativamente contra eles. E essa busca é também uma busca de autoconhecimento. Porque eu também fico com um questionamento. As pessoas que sentem atrações por homens estão incluindo as que não sentem? Muitas das vezes não. Ou só lembram de falar da gente quando é para contar sobre um preconceito, né? Sobre uma bifobia. Não estou negando que não exista. Estou convocando. São provocações, são reflexões que eu deixo aqui. Algumas profundas, algumas vagas, rasas ou não, que eu tirei assistindo Amor, Confiança. Recomendo para quem quiser ver um reality show e tentar extrair alguma coisa da heterocis, sandice e maluquice. E eu não tenho certeza de nada, mas acredito que a gente pode viver melhor consigo e com os outros. É a mensagem final desse episódio. Para terminar bem brega assim. E é isso, gente. Lembrando sempre que esse podcast só é possível graças às nossas apoiadoras e apoiadores. Quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse apoia-se.se/sapajusta. E a partir de R$3 você escolhe o valor que gostaria de contribuir. Apresentação e pauta, Letícia Martins. Edição, Nária Lívia.
O Sapa Justa faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça esse e outros podcasts pela hashtag LGBT Podcasters. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa, onde comentamos sobre o episódio e muitas das ideias dos episódios que eu gravo aqui vêm de conversas de lá. Fora que o povo também me ajuda nas perguntas, nas pautas, e muitas das vezes a gente também desabafa, cria amizades, é muito gostoso. Eu vou deixar o link no corpo do episódio. Mas você também pode entrar no Telegram e procurar por Sapa Justa.